Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre as eleições presidenciais na Argentina. Foi em outubro de 2019 que nosso país hermano, a Argentina, escolheu por meio do voto o seu novo líder. Após passar por um longo e complicado período político e econômico, a Argentina elegeu o peronista moderno e pragmático Alberto Fernandes. Com a ex-presidente Cristina Kirchner como vice da chapa, ele derrotou o então mandatário Maurício Macri. O que acontece é que Macri, ao assumir a presidência no final de 2015, herdou de Cristina Kirchner um país em ritmo acelerado de endividamento, com controle cambial e economia fechada. Ele então iniciou uma política econômica de menor intervenção estatal e prometeu zerar a pobreza, mas não conseguiu reverter esse cenário. O índice de pobreza na Argentina hoje é o maior da década. Mesmo assim, Macri era visto como candidato favorito do mercado financeiro. Porém, no dia 12 de agosto de 2019, no ano eleitoral, o peso argentino, a moeda, desvalorizou 30% em relação ao dólar. O então presidente Macri chegou a anunciar um pacote de medidas intervencionistas para tentar recuperar a popularidade, mas não foi suficiente. Por outro lado, para tranquilizar o mercado e os credores internacionais, Alberto Fernandes se comprometeu durante as eleições a não dar um calote nas dívidas públicas. No discurso da vitória, o presidente eleito reassumiu o compromisso de cumprir todas as propostas que fez durante a campanha eleitoral, entre elas, reativar a economia e gerar empregos como chaves para tirar o país da crise. Fernandes nunca havia concorrido a um cargo majoritário. Ele foi uma surpresa na campanha eleitoral argentina. O professor de Direito da Universidade de Buenos Aires foi alavancado pela companheira de chapa, Cristina Kirchner, e teve o apoio de um núcleo de conselheiros chamado Grupo Cajal, que é uma referência ao endereço onde eles se reúnem, que é a Avenida Cajal, em Buenos Aires. No começo dos anos 2000, o próprio Fernandes participou de um conjunto semelhante, o Grupo Calafate, que ajudou a levar Néstor Kirchner à presidência. Após a eleição, Fernandes passou a ocupar a chefia de gabinete de ministros, ou seja, o segundo posto do governo federal. Néstor não concorreu à reeleição em 2007. Ele indicou a mulher, Cristina, ao cargo e ela venceu. E Alberto Fernandes seguiu como chefe de gabinete na ocasião. No ano seguinte, Fernandes deixou o governo e virou um crítico de Cristina. Ele escreveu um artigo em que dizia que os órgãos do governo estavam publicando dados falsos sobre a pobreza da Argentina e foi contra a restrição à compra de dólar. Somente no ano de 2019, Cristina anunciou a reconciliação com Fernandes e o acordo para disputarem juntos a eleição. Fernandes governará um país dividido. Para muitos argentinos, o retorno do peronismo de Kirchner era uma catástrofe. Mas o presidente eleito declarou durante a campanha para que os argentinos se mantenham calmos, pois seus depósitos em dólares seriam respeitados. Ele se referia, no caso, ao fantasma do corralito, durante a crise de 2001, quando os depósitos bancários foram retidos e os dólares foram convertidos em pesos argentinos, deixando os correntistas com muito menos em conta do que pensavam ter. Isso porque, após décadas de inflações e desvalorizações cíclicas, os argentinos estão acostumados a se refugiar no dólar como forma de poupança. Só para ter uma ideia, a moeda argentina desvalorizou 70% desde janeiro de 2018. Macri entregou a economia argentina ainda pior do que recebeu. Portanto, são vários os desafios que Fernandes está tendo que enfrentar, como inflação, recessão e moeda desvalorizada, além do aumento da pobreza e emergência alimentar.
Aliás, a Argentina está sob emergência alimentar desde setembro, quando o Congresso aprovou um projeto de lei que permite a alocação de mais recursos aos programas sociais. A proposta prevê um aumento de 50% nos valores para programas de assistência alimentar, equivalente a cerca de 8 bilhões de pesos, que isso se refere a mais ou menos 540 milhões. A decisão foi tomada após grande pressão dos argentinos, que tomaram as ruas em frente ao Congresso em Buenos Aires pela falta de comida nos restaurantes populares. Esses estabelecimentos não conseguiam mais atender a crescente demanda, sobretudo com o aumento dos preços nos alimentos dos supermercados. Além de tudo isso, outro grande desafio do presidente é escândalo, os escândalos de corrupção. Pesa contra Alberto Fernandes a nomeação da ex-presidente Cristina Kirchner como vice da chapa, em processos de corrupção relacionados, inclusive, ao período em que ela ocupou a presidência argentina, entre 2007 e 2015. Kirchner responde pela acusação de firmar contratos irregulares enquanto esteve à frente da Casa Rosada. Em outro processo relacionado ao escândalo conhecido como Cadernos K, a ex-presidente é investigada por chefiar um esquema de propinas. Apesar de tudo isso, agora, mês de junho de 2020, o presidente argentino chega com a aprovação de quase 80% dos argentinos. Segundo a pesquisa de opinião realizada pelo Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica, a CELAG, se o país passasse por mais uma eleição nos próximos dias, 65% votariam no atual mandatário novamente. Alberto Fernandes gera confiança. Agora, ele preserva uma popularidade muito alta, mas também mantém abertas quase todas as incógnitas. Isso porque, logo no início de seu mandato, ele teve que enfrentar e ainda enfrenta a gestão de duas crises muito complexas: a pandemia em virtude do vírus Covid-19 e a renegociação da dívida. Ainda não se sabe qual é seu projeto, nem sua autêntica força dentro do peronismo. Esse período de consenso popular terminará quando a quarentena também seja finalizada. E também quando o acordo ou houver a ruptura com os credores da dívida argentina. Fernandes terá que enfrentar então uma realidade econômica sinistra. Estima-se que a recessão comerá neste ano 10% do PIB argentino, que já vem diminuindo desde 2018. Quase metade da população terá caído na pobreza, e o peso continuará se desvalorizando frente ao dólar, como não deixou de fazer nos últimos 3 anos, apesar dos controles cambiais cada vez mais rigorosos. Então agora, somente nos resta continuar acompanhando o desempenho desse presidente argentino.